Alô, alô, pessoal, meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui nos estúdios Papo Ligeiro ele que é professor de Direito Penal e Processo Penal na UniRV, é advogado criminalista, sócio proprietário do escritório Borges e Silva e agora escritor do livro Criminal Compliance, ferramenta de gestão sustentável no agronegócio, Dr. Jefferson Silva Borges. Jefferson, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson, tudo bem? É uma satisfação ter recebido o convite e participar aqui do Papo Ligeiro com você. A gente tem acompanhado o trabalho aí do podcast no YouTube, os recortes no Instagram ali, tá muito bacana. Obrigado. Pessoal, mas passando aqui para lembrar vocês que é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É Papo Ligeiro tudo junto. E no Instagram, siga-nos também, Papo Ligeiro tudo junto. Jefferson, quando a gente lê a capa do seu livro, Criminal Compliance, a palavra criminal, ela já ecoa forte nos nossos ouvidos, né? Traduzindo para o português, o título Criminal Compliance seria Prevenção de um Crime. No caso do seu livro, está relacionado ao agronegócio. Como que é isso? Como é que é essa prevenção ao crime no agronegócio? É interessante como que o nosso ouvido, a nossa mente repercute o impacto do que a gente está observando ali, né? Às vezes a palavra criminal, a gente tem uma certa receita de falar, né? Você vai falar de crime, eu não vou falar a palavra crime, eu vou falar delito, infração, não sei o que, a gente observa isso até mesmo em sala de aula, né? É verdade. Mas a ideia é essa mesmo, de criminal, porque e compliance no sentido de prevenção, não é? Então é um sistema de conformidade penal para que seja o quê? Empreendido, empregado nas empresas, e especialmente no que tange ao aspecto do livro, relacionado às empresas que têm atuação direta no agronegócio. Veja, aquele que planta, aquele que colhe, que produz, ele exerce uma atividade que é potencialmente de risco, em especial no que diz respeito aos crimes na seara ambiental. Óbvio que não se está livre, não se está absolutamente isento de inserir na prática de um crime tributário, de um crime fiscal, em todas as searas ali. Mas e por mais cuidado que se tenha, existem os crimes que são praticados de maneira culposa e tudo mais, por mais que você tome todo o cuidado necessário, às vezes falta um dever de cautela ali. Então, o compliance criminal é aí que ele entra, não é? É melhor, tem aquele ditado antigo, né, que é melhor prevenir do que remediar. Se antes a gente pensava sempre num direito penal, num processo penal enviesado pelo confronto, de uns tempos para cá, a gente tem que pensar muito no aspecto de prevenção. Prevenção, reparação, resposta. Essa é a ideia de basear o direito. Então, o criminal compliance, ele vem, olha, você faz uma constatação, a análise daquela atividade em si e fala quais seriam as formas de me adequar para estabelecer determinados padrões para que eu possa evitar a prática de uma infração penal. E assim como demonstrar para a sociedade que a minha empresa, eu produtor rural, eu empresa que atuo nesse ramo, me preocupo com o meio ambiente, respeito o meio ambiente, me preocupo com isso e que imagem que eu quero deixar para a sociedade com relação a isso. E a gente sabe que hoje a pegada ambiental é muito forte e o Brasil é muito visado lá fora. Bancos, por exemplo, se você já não tiver o CAR, já não tiver alguns instrumentos que provam que você tem tem reservas legais, você protege, os recursos já são bem limitados, né? Então isso aí é uma questão de tempo para todo mundo tendo que se adequar, né, Jefferson? Hoje, especial com relação à obtenção de crédito, hoje, até mesmo algumas, a depender da situação, ele vai ver se a sua empresa tem um sistema de compliance implementado ali, se tem tudo isso. Então, eu acredito que um compliance mais completo, que englobe basicamente tudo que a empresa pode atuar, talvez seja aí uma questão de médio, curto prazo, ou começar a ser uma exigência, né, de você se adequar a determinados padrões, a determinados padrões que são estabelecidos pelo mundo afora e que são uma realidade para nós aqui no Brasil também. Conversando com o renomado consultor de mercado, o Enio Fernandes, que esteve com a gente há 2 semanas atrás, a gente vê que quando o assunto é meio ambiente, o agro do Brasil, mesmo tendo uma das práticas mais sustentáveis do planeta, ainda é mal visto lá fora.
né? Quando vemos empresas brasileiras aderindo a essa nova agenda ambiental, que é essa questão do compliance, essas empresas estão buscando um mercado ainda inexplorado? Isso é interessante nisso, porque, veja, entra naquele aspecto da imagem que a gente falou agorinha, né? Então você tenta estabelecer uma imagem, olha, aquela empresa, você pode perceber hoje, é sustentável. Aquela empresa se baseia em premissas sustentáveis, tem esse viés, porque ainda que fique essa imagem lá fora, foi porque de algum modo ou outro se construiu essa imagem no decorrer dos anos. Para desconstruir essa imagem também vai levar um tempo. Não é porque essa imagem ela não foi criada do dia para a noite, também ela não vai desaparecer do dia para a noite. E é por isso que, baseado nesses aspectos, as empresas, todo mundo que está aqui no Brasil tem que começar a, de fato, se adequar. Né? Mas quando a gente vê uma empresa de um porte grande, que ela exporta, ela tem toda a questão de marketing para agregar valor na sua marca, né? Na questão ambiental. Agora, um empresário pequeno, que muitas vezes ele produz uma commodity. Qual que é o grande ganho dele em aderir nisso aí, o Jefferson? Lógico que ele está preservando o planeta para as futuras gerações, tudo, mas pensando financeiramente, tem alguma viabilidade para ele? Interessante também nisso. Veja, pensa, é melhor eu atuar num viés de me prevenir ou depois eu atuar num aspecto de tentar reparar o dano? Porque, veja, uma das exigências da lei com relação a crime ambiental a primeira delas, premissa básica da lei que trata de crimes ambientais, lei 9.604, se eu não me engano agora aqui de cabeça, é reparação do dano. O dano ambiental ele tem que ser reparado. Então pense, se eu sou pequeno, se eu sou médio, se eu sou grande, de forma ou outra, em maior ou menor proporção, eu vou estar lidando com o meio ambiente. Então, o ganho Tudo gera um impacto no meio ambiente. A sua casa gera um impacto no meio ambiente. Então, você pensa bem nisso. Você vai estar ali, na verdade, evitando que você talvez tenha um gasto maior lá na frente. Com o quê? Vamos pensar, vamos jogar as cartas na mesa mesmo. Com advogado, com jurídico, com a reparação do dano, com multa. Além de você tá correndo além do desgaste emocional e tudo, né? É um estigma, né? Você ser perseguido, que é a expressão que a gente usa, ser processado criminalmente. Às vezes a gente se depara muito... É o que a gente falou da palavra, né? Opa, tô sendo processado criminalmente. Aquilo ali já gera um desgaste psicológico muito grande. A gente se depara muito com isso. Eu nunca tive que ter chamado uma delegacia. Infelizmente, crime não é só ali o homicídio, não. Né? Tem outras modalidades também, Quando a gente fala em compliance, a gente fala em conformidade. Isso é muito visto né, nas empresas, principalmente depois da questão da Lava Jato, que houve aquela questão do combate à corrupção. E a gente sabe que o compliance ele vai muito além disso. Não é só na questão tributária, fiscal, né, financeira. O compliance ele abrange um todo. Mas, por exemplo, tem como a empresa ela contratar contratar uma assessoria só para o compliance ambiental ou ela tem que pensar no todo? Interessante também. Vai da necessidade da pessoa que vai avaliar aquela empresa, analisar e falar, olha, Nilson, a sua empresa aqui precisa de um compliance administrativo. Aqui você precisa também de uma adequação ambiental, de um criminal aqui também. Então, vai da necessidade de cada qual, mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, não necessariamente eu tenho que ter um compliance, eu posso ter um compliance só ali, né, um estabelecimento de um sistema de conformidade, olha, a minha empresa tem que seguir essas diretrizes. E nesse sistema de conformidade aqui, ele englobar todos os aspectos que sejam interessantes para aquela empresa, para aquele segmento, porque talvez o que é interessante para a minha empresa não é interessante para a tua. É engraçado, a gente, igual eu comecei o Papo Ligeiro, e cada entrevistado são pessoas diferentes, né, desde empresários, advogados, juízes, médicos. Então você passa a estudar determinados temas diferentes e aquilo começa a abrir um leque de oportunidades, de coisas que até então você não conhecia. Né? Eu comecei a ler seu livro, Criminal Compliance, até para fazer a entrevista, e assim, começa a surgir coisas que a gente não faz ideia do que tem. Por exemplo, a agenda ESG. O que é a agenda ESG? Ela está dentro do compliance? A famosa agenda ESG, né? Que é uma tradução de uma sigla em inglês, que trazendo para a tradução aqui seria um desenvolvimento ambiental, social e de governança, né? A agenda ESG. Veja, hoje muitas empresas, se você pega algumas empresas... Rio Verde, por exemplo, eu vou citar duas empresas, Grupo Cereal e Comigo,
eles têm a agenda ESG na sua estrutura administrativa. Então vamos pegar um desses dois. Se você entrar no site deles hoje, provavelmente lá na página principal deles lá vai estar lá que ele tem um selinho de que ela segue as diretrizes da agenda ESG, que é preocupada no aspecto do desenvolvimento da atividade, mas com base nas premissas de preservação do meio ambiente e premissas também de preservação da conformidade social e ambiental daquele segmento. Então, eu não penso só, a agenda ESG ela é mais ampla, né? E não necessariamente ela está dentro do compliance, mas sim elas podem caminhar lado a lado ali. Então, veja que quando eu falo de ESG, a gente traz essa ideia para o compliance criminal, no sentido de que nós precisamos adequar, a gente até já chegou a comentar, como se fosse aquele selo, né? Eu tenho um ISO lá, aquela empresa tem o ISO ambiental é o 14.000. É isso. Uhum. Eu tenho o selinho lá, né? Que a gente costuma brincar. A gente vê hoje em dia vamos usar uma analogia às redes sociais. Não tem o selinho azul lá. Agora até paga isso, né? Mas o pessoal até paga por esse selo aí. Mas tem o selinho de verificação, né? Ó, essa aqui tá de acordo, tá ok. Então é isso que o ESG busca. Já pensando naquilo que a gente falou agorinha. Imagem. Se a sua empresa tem uma determinada imagem, falou, pô, aquela empresa ali segue esse tripé do ESG, desenvolvimento social, ambiental e uma política de governança. E aí o social leva a parte de trabalhista, né? Eu tive pesquisando, questão de não, por exemplo, no caso da Comigo, né? Se o produtor para fornecer para a Comigo, ele tem uma série de requisitos, por exemplo, ele não pode ter entrado numa área de indígena e começado a produzir lá de forma ilegal. A Comigo já não aceita esse tipo de produtor. Então tem justamente, tem toda uma filtragem. Então ela já está criando meios para ela, né? O que ela recebe de produtor que tá ok, que tá legal. Então você vê, a gente volta naquela premissa. Se esse pequeno não começar a se preparar, como é que ele vai chegar a comercializar para esse que está exigindo isso agora? Pois é, mas vamos dizer assim, essa questão dessa assessoria, dessa estruturação, as pessoas elas estão indo atrás, elas já estão tendo consciência de que é necessário ou não? O pessoal ainda está meio... Está meio devagar. Está meio devagar. Tem que começar a olhar com mais seriedade para isso aí. Porque essa preocupação que você traz lá, pô, será que daqui um pouco não vão começar a exigir isso mesmo em banco? Você acabou de trazer uma informação muito relevante. Uma empresa da envergadura da Comigo já falou, olha, peraí, se você não tiver adequado nesses parâmetros aqui, nós não nos envolvemos com a empresa que não tenha esses padrões aqui. Se você está se envolvendo com a empresa que está agindo de forma errada, automaticamente você está agindo de forma errada também. E a gente volta aonde? Imagem. Ô Jefferson, assim... aqui no Brasil, eu vou te dar um exemplo de um fato que eu pesquisei para me entrevistar outras pessoas e eu vou trazer ele à tona aqui. Quando um produtor termina de usar um agrodefensivo, ele lava a embalagem 3 vezes, fura e devolve na revenda, né, para reciclagem e tal. Na França, quando ele termina o produto, ele põe fogo na embalagem, põe fogo ou joga fora no lixão e tal. Por que você acha que o Brasil é tão mal visto lá fora na questão ambiental? Porque... cara, segundo uma advogada ambientalista chamada Samantha Pineda, a legislação ambiental brasileira é a mais rígida do planeta. De fato, eu concordo com ela. Nós não admitimos, por exemplo, fazer isso aí que a França falou. Isso aí é gravíssimo. E não é só a França, Estados Unidos também faz. Inclusive em crime ambiental. Isso aí. Vamos parar para pensar aqui. Por que o pessoal quer tanto meter o bedelho no como que vai ser o meio ambiente do Brasil ou deixar de ser? Já parou para pensar que nós somos o maior... pulmão do mundo? Tá todo mundo de olho aqui na gente mesmo, né? Por interesses outros, por outros interesses absolutamente escusos que não são trazidos à tona num juízo de verdade que realmente é. Obviamente que existem interesses ocultos aqui. Então não é porque muitas vezes a gente está fazendo errado ou deixando de fazer o correto. Obviamente que existem aquelas pessoas que insistem em andar do lado errado. Mas para pensar que esse pessoal de fora tá de olho aqui nas nossas coisas aqui. Ou porque eles não conseguem competir de igual para igual com o Brasil, né? Na eficiência, né? Absolutamente não consegue. Agora imagina se a gente começar a estabelecer esses padrões aí, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que uma pessoa ela tem um compliance ambiental, ela tem um acompanhamento, ela tem toda uma normativa. E o erro ele é suscetível ao ser humano. Sim. Caso ela cometa um erro, o judiciário vê, mesmo que ele tenha que ser multado,
ele vê de uma forma mais branda, pelo fato da pessoa já ter um acompanhamento, um compliance ambiental, uma agenda ESG, aquilo perante a justiça se torna mais brando ou não? O impacto é o mesmo? Muda. Absolutamente muda. Se a gente for lá para a lei de lavagem de capitais, por exemplo, a antiga lavagem de dinheiro, a própria legislação já vai trazer lá um dispositivo que vai dizer o seguinte: olha, se quando você verificar que essa empresa ali incidiu em algum tipo de crime que é passível de punição, ou até mesmo a responsabilidade pessoal do proprietário daquela empresa, daquela atividade, se ficar demonstrado, evidenciado ali de que ela já tinha implementado um sistema de compliance, é causa de diminuição da pena. Mais do que isso, às vezes existe a determinação seguinte: ok, vou te aplicar a punição, mas providencie a tomada de providências para implementar um sistema de conformidade. Entendi. O próprio sistema de conformidade pode vir a ser a multa que a pessoa tem que pagar, vamos dizer assim. Ela vai aderir a uma empresa que vai fazer toda uma assessoria para ela, justamente para ela, a partir daquele momento, ela andar de forma... Sim, uma multa ou até mesmo, por exemplo, tô tomando uma pena lá, ao invés de eu ter uma pena privativa de liberdade de exercer o direito, falou, ó, vou te aplicar uma outra sanção aqui, porque você já demonstrou ser uma pessoa, uma empresa, um segmento que se preocupa com essa diretriz, mas infelizmente não aconteceu. E outra, se não aconteceu, se passou no filtro do compliance da empresa, é porque existe também algum vazamento, alguma falha ali naquele sistema. E até para contratar uma empresa para começar a fazer o trabalho do compliance, tem que ser empresas sérias, né? Profissionais sérios, né, Jefferson? Porque tem muita coisa aí que a gente sabe que não... Absolutamente. A pessoa precisa ser capacitada, precisa ter uma compreensão daquilo, porque às vezes o barato pode sair mais caro ainda, né? Você tem que implementar e de fato fazer um diagnóstico. E o advogado, ele pode exercer esse papel, ele pode fazer esse papel. Absolutamente. Absolutamente uma das funções ali que o advogado pode fazer um diagnóstico, entender a necessidade da empresa. Não adianta você fazer um compliance, não tem como te oferecer uma possibilidade sem eu ir lá para dentro da sua empresa. Eu tenho que ir lá, tem que entender. Você tem que ver os erros, porque se a empresa não tiver erro, ela não precisa de uma assessoria, né? Você tem que ir ali e fazer um raio-x do que está acontecendo ali para você conseguir ter uma percepção mais próxima da realidade e daí você poder oferecer um produto que realmente faça sentido para aquela empresa, né? Entendi. Pessoal, mas antes da gente continuar, eu queria falar de um parceiro nosso, que é uma empresa do Grupo FETS. É água mineral 13 Tilhas, com um dos melhores pHs alcalinos do Brasil. Sinônimo de saúde. Pode consumir que o Papo Ligeiro garante. Jefferson, eu queria mudar um pouco de assunto aqui e falar um pouco também de uma especialidade sua, que é o direito criminal. É um assunto um pouco mais pesado do que a questão ambiental. Eu vendo algumas matérias suas na internet, uma pergunta muito recorrente, você que é advogado criminalista. A função do advogado criminalista é defender bandido? Talvez essa seja uma das perguntas mais recorrentes, né? Mas defende bandido, né? E tudo mais. Pô, talvez essa seja uma das perguntas que eu jamais respondi, né? E às vezes nunca se tem ali uma resposta concreta. Absolutamente, eu não defendo bandido, né? E depende da régua de qual concepção de bandido que a pessoa tem. Talvez o bandido para um não é bandido para outro. Veja, absolutamente o advogado criminalista, obviamente eu me coloco, né? Nisso aí você não defende, você defende o direito que a pessoa tem ali, né? E não quer dizer que por mais que a pessoa tenha confessado, não quer dizer, se eu faço uma defesa supostamente sua, Nilson, né? Não quer dizer que eu concorde com aquilo que você fez e deixou de fazer. Mas você está exercendo sua profissão. Absolutamente, significa que eu vou pleitear e lutar pelo seu direito até o último momento. É igual a minha esposa é médica. Eu falo, mas se chegar, por exemplo, um bandido, você sabe que é bandido, no seu consultório, no hospital, você não vai atender ele da mesma forma que você atende o outro? Pô, por quê? Porque você está exercendo seu profissionalismo. Não interessa o que aquele ser humano fez, interessa o que você, como profissional, vai fazer. Sim. Então, você não pode ser recriminado por aquilo. O médico, a obrigação dele é salvar a vida. O advogado, exercer sua função, e assim vai. A gente faz um compromisso. Lá, quando eu peguei minha carteira da OAB lá, eu fiz um compromisso de defender e lutar pelo direito de salvo. E eu só não faço quando a minha consciência repele. Quando a minha consciência repele, eu procuro um outro colega que pode ser útil nessa situação sua, mas veja, eu não acho que existe nada indefensável. Você defender o direito, que são bases constitucionais, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, ele não é um direito de A, B, C ou D, ele é um direito nosso.
constitucionalmente estabelecido pelo legislador. Todo mundo tem direito à defesa, né? Todo mundo. E é uma pessoa que é processada criminalmente, ela não deixa de ser gente. Às vezes a gente tem essa premissa, essa ideia, né? E obviamente que eu sei que geram cicatrizes. Uma repulsa, né? Uma repulsa, mas Principalmente numa cidade pequena como Rio Verde, né? Sim, que repercute. Essa questão hoje em dia também, e falo sem receio disso, de redes sociais, né? A gente tem que ter uma ideia de que o direito penal, o processo penal, tem um princípio básico, basilar. Eu presumo todo mundo inocente. Todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente perante a lei. Até que se demonstre, a partir de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, que não é mais. Né? Ou seja, que não cabe mais recurso. Enquanto tiver, né, eu brinco, Você já foi achincalhado, Jefferson, em algum momento, porque você defendeu uma determinada pessoa ou outra? Ah, já. Criticado? Já. Isso cotidianamente, né? Mas a gente tem que saber separar a questão pessoal do profissional. Mas isso nunca interferiu no seu profissionalismo? Absolutamente, nem vai. O dia que isso interferir, eu tenho que pendurar, né? Porque eu costumo até falo com a minha esposa de vez em quando, que às vezes quando a gente lida com situações muito difíceis, veja bem, todo processo traz em si uma carga de dor e sofrimento que é imensurável. Tanto para quando você tem uma vítima, quanto se tem para a família da pessoa que está sendo acusada. Então, se a gente se envolver emocionalmente, o negócio não funciona. Tá? Não estou dizendo que a gente é pedra, não, mas quando a gente sai para trabalhar, é o que eu estou dizendo, que às vezes eu digo para minha esposa, eu deixo lá o sentimento numa caixinha lá em casa, né? E quando eu volto, eu pego ele de volta. Porque quando a gente está avaliando um caso concreto ali... Tem que ser frio, né? Você precisa ser absolutamente técnico, né? E essa técnica me impede de analisar as coisas com emoção. Né? Eu tenho que ser absolutamente técnico ali para poder entregar o que o direito melhor dispõe sobre aquele caso concreto. Entendi. Eu queria falar um pouco de Goiás. Em uma reportagem de janeiro de 2024, o estado de Goiás registrou uma queda de quase 90%, 89,8% nos índices de criminalidade. O que você acha que se deve a uma eficiência tão grande assim hoje? Saiu agora em janeiro desse ano. Sim, teria que ver. Não sei de quem são esses dados. É do próprio site do governo de Goiás. Veja, e que tipo de criminalidade? Assim, absolutamente não conheço os dados, acredito que devem estar corretos. Mas veja, quando eu falo de criminalidade, que tipo de criminalidade? Qual que é o viés de criminalidade? Eu tenho uma absoluta convicção. Se você pegar a índice de criminalidade que envolve roubo, crime com violência, grave ameaça, você vai ver drasticamente uma queda. Por quê? Porque esses criminosos migraram. Eu vou roubar, calcula comigo, eu vou roubar a mão armada, fulano ali, ciclano ali, para quê? Se o roubo tem uma pena pesada, o roubo é um crime que tem uma pena pesada, dificilmente você vai conseguir, se a pessoa chegar a ser presa e tem um risco maior ali de ser presa do que um outro tipo de crime que eu vou chegar lá, eu posso atingir um número menor de pessoas roubando. Pensa quantas pessoas teria que roubar para atingir um número X de lucro, vamos chamar assim. Certo. Se eu posso buscar a aplicação de um estelionato pelos meios sociais. E a pena é diferente. Absolutamente, porque a pena vai lá embaixo. Então, o bandido, ele está vamos dizer assim, se tornando cada dia mais tecnológico. O pessoal é absolutamente criativo. Se você pegar alguns documentários aí e tal, eu vi que até aquele programa que voltou, que agora é o Bial que apresenta Linha Direta. Sei. Eles fizeram uma reportagem sobre o famoso golpe do nudes, que é um dos inúmeros tipos de estelionatos, golpes que existem pelos meios sociais aí. O cara, essa especificamente, esse pessoal é de uma organização criminosa do Rio Grande do Sul, Então você fala, e o cara que comandava esse negócio, inclusive vendendo um tutorial para quem quisesse aplicar o golpe e gente entender como é que queria fazer, ele comandava de dentro do presídio, esse esquema. Então pensa nisso, enquanto eu posso aqui disparar um golpe contra 10 pessoas, para que eu vou correr o risco de roubar alguém na rua, e dentro de ser casa pego ou ser morto, Então calcula, é bem mais rentável. Então você acha que não foi só eficiência? Lógico, a polícia teve seu grau de eficiência, mas também houve uma migração para outros tipos de crime também. Sim, e uma resposta também mais rápida que tem sido verificada hoje do judiciário.
Então, processos que demoravam, tem o lado... Graças ao quê? Digitalização das coisas? O quê? Absolutamente. É um compromisso grande dos integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, também Polícia Civil. Mas hoje, aquele tempo que a gente tinha de processo morto, às vezes o processo demoraria 1 ano, 2, ali você vê que o processo resolve 3, 4 meses, está sendo resolvido. Essa questão da digitalização, dessa E integralização... aquele negócio que a polícia ótima. reclama muito, que prende o bandido, o juiz solta, aí prende o juiz solta. Isso ainda continua? Como é que tá isso? Enquanto o mundo for mundo, tem que continuar. Qual que é a função da polícia? Prender. Qual que é a função do juiz? Julgar. Julgar. Se não verificado culpa, não verificado requisito para uma prisão preventiva, o que ele tem que fazer? Mas em outros países é assim. Soltar, As pessoas, né? elas entram e saem com a facilidade que o brasileiro, quando é preso... Eu não vejo que o brasileiro sai com facilidade. É. Eu não vejo que o brasileiro sai com facilidade. Sabe por quê, Nilson? A grande maioria da massa... Porque o que eu tô te falando é que muitas vezes a gente vê Claro. da polícia falando. Mas veja, absoluta certeza que eu vou te dizer aqui é que a maioria esmagadora da massa carcerária é de uma determinada classe social, pessoal que tem menos poder aquisitivo. Quando a pessoa tem um poder aquisitivo um pouco maior ou tem uma implementação do Estado, por exemplo, por intermédio da Defensoria Pública, que tem uma atuação mais incisiva, a sua possibilidade de conseguir uma liberdade, um resultado melhor no processo, obviamente que ele é maior. Rio Verde não tem defensoria pública, né? Absurdamente não tem. Inclusive, é uma crítica que se faz ao Estado de Goiás. Isso também integra um sistema de segurança pública. O Estado de Goiás foi o último estado da federação a implementar uma defensoria pública. Falando do Estado, o governador Caiado é contra o uso de câmeras nos coletes dos policiais. E você, o que você acha? Isso é absolutamente inconstitucional. Inclusive, tem decisão recente do Supremo. É inconstitucional, ele proibiu o uso. Absolutamente. Veja, tem uma decisão do ministro Barroso, eu não me engano se é dessa semana ou da semana passada, Nilson, em especial analisando a situação do estado de São Paulo, que também, Tarcísio. em que o ministro Barroso deu uma decisão falando, olha, que ele disse que não ia implementar, né? O Tarcísio falou que não ia implementar. Que não ia implementar. A discussão chegou lá, o ministro Barroso falou, tem que implementar, tem que utilizar sim. Não pode ficar nessa... E veja, Nilson, vamos pensar por um outro aspecto. Você acha que evita abusos? Absolutamente sim. Mas tira a liberdade do policial agir também, não? Se ele agir dentro da lei, não. Pois mas muitas das vezes a gente vê muitas falácias sobre a polícia. Parece que a polícia, quando ela mata o bandido, ela se sobrepôs, né, à questão do bandido. Agora, quando o bandido atira no policial, ele está em legítima defesa. Existe uma vitimização por parte do bandido ou existe uma vitimização por parte da polícia? O que você acha no contexto meio geral? Eu acho que existem variações sobre o mesmo tema, né? Porque depende do ponto de vista. Porque, veja aqui, o policial ele pode agir em legítima defesa, ele tem um outro excludente que é própria, inerente à função dele, que é o estrito cumprimento do dever legal. Então, veja, eu vejo mais essa questão da body cam, como eles chamam lá, como uma proteção para aquele que age integralmente. O pessoal não gosta de comparar. Você já viu nos Estados Unidos algum policial sem câmera ou sem uma câmera na viatura, inclusive gravando som? Inclusive gravando dentro da viatura. Dentro da viatura. Isso absolutamente. E hoje, a posição do Superior Tribunal de Justiça é muito firme nesse sentido. Questão de flagrante, de invadir uma residência e tal. Pô, você convida qualquer um para entrar na sua casa? Lógico que não. É o lugar com maior proteção que a gente tem. Mas não fala da casa não, que ainda tem uma fala sua aqui que nós vamos continuar. Eu falo demais, né? Não. Tá ótimo o bate-papo. Questão de legítima defesa. Jefferson, uma fala sua no Instagram da Borges e Silva, advogados, você fala, abre aspas, não é permitida a entrada na residência sem autorização do proprietário. Isso aqui é a fala sua. Tem algumas situações que se é permitido, no caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou com autorização do morador ou através de mandado judicial. Fecha aspas. Minha pergunta, caso seja um bandido que entre, eu, Nilson, tenho direito de legítima defesa? Mesmo que para isso eu tenha que tirar a vida do bandido? Perfeito, Nilson. Parece que você viu uma questão da minha avaliação que eu apliquei ontem para os meninos de direito penal. Porque eu pedi para eles ponderarem com relação a duas possibilidades. De legítima defesa e o que a gente chama de excesso na legítima defesa. Absolutamente que você tem o direito de repelir aquele mal injusto e grave repelir que você através tá sofrendo. do assassinato do bandido. No extremo, vamos ser extremo. Com os meios necessários e suficientes para repelir aquela injusta agressão. Certo. Então, veja, o cidadão entrou na sua residência, sei lá, munido com arma de fogo, com a faca e tal, anuncia. Se você tem como se defender,
Óbvio que você pode. Se você efetuar um disparo sei lá, pela pessoa fatalmente vier a óbito, pô, obviamente que você pode estar amparado pela legítima defesa. O que não der é o seguinte: você efetuou um disparo contra a pessoa, você percebeu que imobilizou, que a pessoa não oferece mais tipo de resistência, ir lá e continuar nessa progressão Atirando. criminosa, porque você incide no No excesso excesso. da legítima defesa. Então, se você usa dos meios moderados, próprios e adequados para repelir um mal injusto e grave, você está dentro do seu escudo. Em especial, você está dentro de onde? Sua Da sua residência. casa. A casa está lá na A Constituição. casa é inviolável, vamos dizer, exceto alguns pontos que você falou. Tá lá na Constituição. A casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo adentrar, salvo nessas hipóteses aí. E aí minha pergunta é o seguinte: vamos supor que eu matei o bandido para defender a integridade da minha família. Eu chamo a polícia. Eu vou preso nesse caso ou não? Como é que é o ato da polícia naquele... Perfeito. Certamente você chamou a polícia militar ali e tudo mais, ele vai te conduzir para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas Porque tem um tal de... Ah, não, você tem que fugir as primeiras 24 horas. Como é que funciona é isso? mais um mito, né, da internet. É mais um mito? Isso não existe, né? Não existe, o flagrante passou 44 horas, 24 horas eu tô fora do flagrante. Absolutamente isso não existe. Uhum. O que existe é que a gente chama ali de não pode haver cessar o ato de investigação ali, né? Então, se a investigação for contínua, permanente, o flagrante poderá ocorrer com 48, 36 horas. A pessoa chama a polícia chega lá, vai fazer todo o procedimento rotineiro que tem que ser feito. Sim. Você estava na sua casa, é um direito seu. Aí que é o detalhe, o delegado vai avaliar. Ele já tem condições de avaliar ali, o próprio delegado, né, que você agiu em legítima defesa. Se você agiu amparado nessa excludente de licitude que a gente chama, não tem crime. Se não tem crime, como que eu vou impor prisão? Então não tem como. Então pode o próprio delegado, ou se o delegado entender que é um flagrante, o juiz depois vai dizer lá, porque se eu tô falando tudo com base na Constituição do Código de Processo Penal, o juiz ele é obrigado a relaxar a prisão que é ilegal, então ele vai te colocar em liberdade. Então, se verificado ali em condições normais de tempo e temperatura que existe uma probabilidade forte de você ter agido em legítima defesa, você não vai ficar preso por isso, obviamente, né? Falar um pouco de parada na blitz. Parada na blitz. No direito penal, temos o direito de não produzir prova contra nós mesmos. E aí, deve-se ou não soprar o bafômetro? Aviso de Miranda, isso é complicado, né? Sopra ou não sopra o bafômetro? Você tem alternativas aí, né? Veja, hoje se você tem uma situação ali, você não é, de fato, como você ponderou, eu não sou obrigado a produzir provas contra a minha pessoa, eu não vou contribuir para que isso aconteça. Se você decide por não realizar o teste do etilômetro ali, você Etilômetro vai... é o nome mais chique do bafômetro? Do bafômetro. Uhum. Se você não fizer, é uma infração administrativa, né? Só que, veja, se você for conduzido para a delegacia, não vou fazer o etilômetro. Ok. Normalmente quem não faz é porque tomou uma, né? É provável. Grande probabilidade, né? Porque se a pessoa não bebeu, ela vai soprar. Aí o que vai acontecer? Vai chamar um médico. Aí vai vir um médico e vai te analisar ali. Falou, esse cidadão tem sinais de embriaguez, não tem? Hoje a legislação até fala que pode ser comprovado por outros meios, como uma prova testemunhal. Eu tenho uma resistência muito grande com relação a isso. Como é que eu vou comprovar? Você, Nilson, fala, não, eu vi que o Jefferson bebeu sim. Pô, eu não sou médico, não tenho condição de aferir, especialmente se eu não te conhecer. Se a pessoa está sob influência, e essa é a expressão que a legislação usa, sob influência de álcool. Então, veja, eu nesse ponto é difícil cravar se a pessoa deve ou não, mas às vezes ali facilmente a pessoa vai conseguir o médico aferir. O ideal é que se você não beber, de fato você não conduza, né? E essa lei, eu acho que ela veio muito a calhar, né, Jefferson? Salvou muitas vidas, né? Eu não tenho dúvida disso. Você vê que salvou e salva, né? As pessoas hoje, elas têm um comportamento diferente. Opa, igual tá chegando a época da pecuária. Vou pra pecuária de Uber, vou pra pecuária de táxi. Tem um amigo meu que hoje ele não bebe, amanhã eu não bebo. Vamos com ele, né? E a gente reveza. Você vê que, pelo menos falando da realidade de Rio Verde, você vê que efetivamente as forças de segurança pública aí fazem operações consideráveis, né? Aí com relação a essa questão de trânsito e tudo mais. Então, é importante, porque, veja, a gente às vezes escuta, não, mas quando eu bebo eu fico melhor. Não fica. Cientificamente falando, do seu cérebro ali, sua reação motora, ela é reduzida. Então, eu penso que essa parte da legislação ela é bem relevante, bem interessante. São coisas que... É igual a questão do cinto de segurança. Eu era pequeno, não tinha o costume de usar cinto de segurança.
Não tinha nem obrigatoriedade de usar cinto de segurança há 30 anos atrás, 35. Então muda-se a cultura. Hoje você não vê uma pessoa sem cinto. Sim. E não é nem pela questão de multar ou não multar, é pela questão dela ter consciência de que aquilo é importante para ela, para o filho dela, né? Tá usando e se protegendo e protegendo o próximo também. Sim, hoje, nessa questão do cinto, parece que às vezes é até automático. A gente entra no carro, pelo menos eu não consigo. Às vezes antes de ligar o carro, eu já coloquei o cinto. Ou é porque o carro tá pitando? Hoje até os carros às vezes nem saem, né? Aham. Ele nem sai do lugar se você não colocar o cinto. Mas você concorda que a questão é cultural? A questão- Cultura, a gente acostumou. Acostumou. É pedagógico, né? Jefferson, nós estamos caminhando para o nosso final e eu vi uma reportagem que me chamou bastante atenção. O custo do poder judiciário. No ano de 2023, a justiça brasileira custou um montante de 132 bilhões de reais. Bilhões. Ou seja, 4 vezes a média mundial. 4 vezes acima a média mundial. Por que você acha que nós temos um judiciário tão caro e tão lento? Essa pergunta é interessante nisso. Veja, às vezes a gente para analisar, de fato, é muito dinheiro investido, né? É muito dispendioso e tudo mais. Se você pegar, aí partindo para uma legislação comparada também, muitos países não remuneram da maneira como a gente remunera aqui o serviço público, né? Mas Muita mordomia, Jefferson? talvez, né? Talvez alguns penduricalhos que existem ali, né? Com o perdão aí Nós não estamos criticando posição. ninguém, nós só estamos comentando. Eu acho que é um processo democrático, a gente é livre para poder colocar o ponto de vista nosso. De uma forma geral, às vezes podia dar uma enxugada. Não que não tem que ter uma remuneração interessante, porque é um trabalho árduo também. Mas a lentidão, né? Tem muita coisa que o povo antigo falava caducava, né? Que a justiça caducava. Decadência ou prescrição, né? Prescreve. É muito... Aí entra muito naquilo que eu falei, né? Às vezes, assim, a gente pegava essas questões, mas esses processos físicos e tudo mais, papel, demorava hoje, e eu posso falar essa realidade no aspecto das varas criminais de Rio Verde. Olha, o pessoal trabalha. Trabalha. Quer ver? Para não te falar uma mentira, só para ver aqui, vou te falar hoje. Eu te falei, eu estava em audiência vou entrar no meu sistema aqui no tribunal, para ver quantas intimações saíram para mim hoje, né? O pessoal vê aqui que não é assim igual o pessoal... nós não estamos criticando o juiz, o promotor, e absolutamente não estamos criticando, nós só estamos querendo entender por que o Brasil custa 4 vezes mais caro a justiça nossa comparada com a média de outros países. Às vezes um inchaço, né? Para você, ó... Talvez intimações do dia, olha lá, ó, 30. Isso, Então o negócio tá... Acho que está caminhando para uma melhora nessa prestação de serviço jurisdicional. Precisamos evoluir nisso aí. Eu vi o Barroso num comentário que ele tinha sentado com as Big Techs, que é a Google, a Meta, YouTube, essas grandes empresas, para tentar digitalizar mesmo a justiça. É um caminho que tem que ser tomado, né? Sim, Em Goiás hoje não existe processo físico. Processo 100% eletrônico. Audiências, em sua 95% delas são realizadas por meio virtual. E essa é uma realidade que a gente não vai voltar. Não vai voltar a ser o que era 2020 antes e depois. Tem uma mudança absolutamente visível ali. Veja que o judiciário acabou se abarrotando de coisas também nesse período que ficou muito tempo parado. Por conta do Covid, né? Parado. Mas o Covid, ele trouxe transformações na nossa sociedade, né? As pessoas se adaptaram e se transformou a nova realidade, né? Sim. O bom ou o mal, houve mudanças, né? Então, isso é inegável, né? Antigamente, para a gente pensar em fazer uma coisa assim, online, era meio que impensável. Hoje em dia, a gente estranha quando designa alguma coisa presencial. Mas a relação humana, o fato de estar junto das pessoas, eu acho que são coisas que a evolução não vai deixar essa importância de lado nunca. Porque é importante você estar perto das pessoas que você gosta, conversando, trocando ideia, conhecendo, vendo coisas novas. O contato visual, humano, físico, muda o abraço, muitas coisas, né? Óbvio que às vezes otimiza, né, o tempo da gente, mas eu percebi que por mais que a gente otimize o tempo, a gente tá sempre sem tempo. A gente tá sempre sem tempo. E sempre corrido, sempre... A gente se perdeu um pouco nessa... E a vida passa rápido. A gente se perdeu um pouco nessas coisas, porque hoje a gente tá acessível 100% do tempo com relação a essas questões de WhatsApp, Instagram, não sei o que lá. Então, a gente tem que parar para refletir nisso também, né? É o novo normal, não sei se é. Então, a conclusão. Eu queria te perguntar,
A justiça brasileira, ela é imparcial? É para ser imparcial, né? Mas quando vemos um caso como a recente anulação da condenação do Marcelo Odebrecht, podemos questionar essa imparcialidade? A imparcialidade. Imparcialidade. Esse é um princípio, é uma premissa básica do processo penal, né? Nós temos o direito de ser julgados, né, por um juiz que seja absolutamente imparcial, que não esteja do lado A, B e nem C, né? Se verificar essa violação da imparcialidade, o processo tem que ser anulado. Isso é determinação do Código de Processo Penal, né? Então você acredita nessa imparcialidade? Eu acredito. A justiça brasileira, ela é uma justiça séria. Eu acredito. Obviamente, a gente tem as exceções, tem os desvios, né? Mas é uma premissa básica. Se o ato processual é feito com defeito, ele tem que ser refeito. Se eu quero jogar o jogo, eu tenho que me sujeitar às regras do jogo. Então é por isso que... E outra, por favor, né? O pessoal pode ficar até bravo comigo, né? Mas não existe de falar em descondenação de ninguém. Não é que a pessoa foi descondenada, existe a anulação de um processo, né? Que se tivesse seguido, às vezes, se a pessoa tivesse seguido o rito totalmente legal, mantido um distanciamento, e é isso que o juiz tem que fazer, o juiz é um juiz receptor, entendeu? Ele recebe informação e julga o fato. Ele não é um juiz ator, que ele tem que descer e procurar ali coisas. Não é isso. Se ele faz isso, ele sai da posição dele, que tem que ser aqui, né? E toma partido de lado A ou B, ou seja, pro lado da defesa, ou seja, pro lado da acusação. Né? Isso quando você fala isso, pra gente é até bom de ouvir, porque traz confiança, porque uma hora ou outra você precisa do judiciário. Eu confio absolutamente. Tranquilamente sobre a realidade aqui de Goiás e tudo mais, eu confio absolutamente. A gente tem juízes aqui, pelo menos aqui em Rio Verde, na Serra Criminal, de absoluta qualidade, sério, sabe? Então, isso eu sempre passo, às vezes, pro cliente falar, mas fica tranquilo. Se ele te condenar, porque nas convicções dele, ele chegou à conclusão de que tinha prova para te condenar, que não tinha. Então, desprender um pouco dessa coisa que a gente tem de falar, o cara tá ali, ele tem um lado A ou B. Não, ele vai julgar o caso ali. E se você discorda, você vai ter as instâncias para reanalisar seu caso. Você vai ter um recurso para o Tribunal de Justiça, depois para os Tribunais Superiores, STJ, STF. Entendi. Dr. Jefferson Silva Borges. Saiba que eu tenho uma grande admiração. Você é um rapaz jovem, proativo, corre atrás, já escreveu o seu livro. Queria te dar os parabéns e é uma satisfação ter você aqui no Papo Ligeiro. Com certeza foi um assunto muito agradável. Essa parte criminal, ela abrange tanta coisa que se a gente fosse pesquisando as coisas que vai sair a gente ficaria aqui umas 3, 4 horas. E a parte ambiental da mesma forma, né? Sim, é interessante demais. Nilson, eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, sabe da admiração que eu tenho por você também, um cara bacana que tá com esse projeto aqui do podcast que eu acho muito legal. O podcast é uma realidade, né, que tem vindo aí e que tem tratado de temas absolutamente relevantes com pessoas do mais alto gabarito. Então, para mim, foi uma honra, né, estar entre os convidados. Nem sei se seria digno de todas essas palavras, nem do convite, não. O que a gente faz é esforçar, né? Lê um pouco e estuda, porque quem traça esse caminho do direito aí não vai parar de estudar. E eu vejo que você, como jovem, e perseguindo esses objetivos seus através do estudo, através do trabalho, você vai galgar muitos degraus aí que vão te trazer muita coisa boa aí, com certeza. E nós precisamos disso. Os jovens hoje precisam de referências dos próprios jovens, porque a juventude ela tá um pouco meio perdida. E quando você vê um jovem à frente, tomando frente em determinadas coisas, lutando pelo que acredita. Eu vi o prefácio do doutor Arício aqui para você, foi fenomenal. Um dos maiores advogados do estado fazendo uma dedicatória daquela para você. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver jovens que estão engrenados e estão defendendo a sua profissão e estão mostrando que dá para fazer e dá para fazer a diferença. Sim, Nilson. Te agradeço muito. Eu venho de uma família muito humilde, que eu não tinha como pensar em outra coisa que não fosse o estudo. O que a gente não pode perder é justamente essas questões da origem, da humildade, né? Não é o meu diploma de mestrado, de coisa que vai me fazer distanciar daquilo, né? Então, a gente tem que sim perseguir pelo estudo, pela luta, pelo suor, porque... Nada vence o trabalho. Não, nada vence, né? Nada vence, a gente tem que dedicar e entregar o máximo, né? Como tá lá em Fernando Pessoa, né? Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Tá certo. Mas, Jefferson, antes de encerrar, quero te entregar um brinde aqui do Papo Ligeiro. Olha só. É uma faca. Quando você for cortar aquela picanha lá da costela, você lembra da gente aí. A faca é boa de corte. Ó, bonita, hein?
Nilson, muito obrigado E a lembrança. recíproca do livro eu te agradeço também, tá? Imagina. Pode ter certeza que a gente vai estar lendo, estudando, que é um assunto bem atual. É interessante. Sugiro. Pessoal, com a graça de Deus, terminamos mais um capítulo da nossa história. Fui!